Damas e cavalheiros, vamos falar sobre prevenção de doenças. Nós estamos numa época em que falar em prevenção está muito em voga porque estamos passando por uma fase onde está existindo um vírus muito forte, semelhante à gripe, causando muito temor nas pessoas e morte nas pessoas. Então vamos conversar sobre prevenção. Aqui eu tenho um alimento que é muito usado há muito tempo e que diz que ele previne bem doenças relativas ao aparelho digestivo e que tem vitaminas importantes para a pessoa ficar sadio, né? Então vamos falar sobre prevenção. Certa feita um médico lá onde Van der Pal ele vivia, na África, foi atender um rapaz que havia caído na ribanceira e ele se machucou. Levaram até ele, ele tinha hematomas muito fortes do braço. E aí então o médico segurou ele, conforme está na ilustração, seguraram eles na outra parte, e ele então pegou e puxou o braço dele com muita força e para deslocar, para fazer o braço voltar ao normal. E ele chegou a desmaiar, né, a ponto que a mãe dele, que estava ali presente, já queria acusá-lo de ter terminar de matar o filho dela, né? E aí acabou ele dando uma risada e explicou várias coisas com ele, deu uns borrifos de água no rosto dele, acordou, e aí ficou bom. Bom, o médico foi tão famoso que todas as vilas em volta, todos queriam ser tratados por ele. E ele então começou a tratar todo mundo, e uma coisa que ele observou, que ele notou, que não havia muita higiene nos lugares onde as pessoas moravam. As pessoas pegavam doenças com muita facilidade. E uma das causas era beber água contaminada, viver no meio da sujeira, com muita umidade, sem pegar a luz do sol. Assim ele começou a praticar conselhos àquelas pessoas para que eles pudessem ser menos vulnerável, quero dizer, com respeito à doença, né? Esse então é a conversa de fogo de conselho número 19, que vai versar realmente sobre prevenção de doenças. Os micróbios, temos que lutar contra os micróbios. E para lutar contra os micróbios, a gente tem que saber primeiramente que eles são invisíveis. Eles não estão à vista ao olho nu, mas eles estão presentes em muitos lugares. E as condições que os micróbios gostam de viver é em lugares úmidos, escuros, né? E eles não gostam muito de ventilação e não gostam muito de sol. Então, todo escoteiro tem que procurar um lugar assolarado, abrir bem as janelas em casa, deixar o ar passar, para que o ar viciado que está dentro do ambiente possa ser tirado fora. Uma maneira que também se passa com muita facilidade os micróbios, germes e bactérias é cuspir. Cuspir no chão é muito perigoso, então as pessoas devem fazer o possível para não ter a prática de estar cuspindo nos lugares, principalmente se tiver já com certeza que tem o doente. A tuberculose, por exemplo, é um tipo de doença que passa facilmente as pessoas quando as pessoas respiram no lugar onde as pessoas que tinham tuberculose cuspiram, ou então colocaram a mão no nariz e o muco na mão, tocando objetos, então vai passando a doença umas às outras. Assim está sendo explicado aqui. Então, na ilustração você vê ali 3 homens e um escoteiro, entre eles um escoteiro, né, cuidando para que não haja cuspe no chão, né? Dormir com as janelas abertas ao ar livre é muito mais salutar. Alimentação, muito importante, porque as alimentações, hoje em dia a gente tem aí os nutricionistas que explicam muito bem como é que se deve se alimentar, como tirar as boas vitaminas dos alimentos para que a gente possa conseguir ser forte. Um bom médico vai encaminhar você para tomar medicamentos e também alimentos que vão torná-lo forte.
né? E eu estava falando sobre a maçã, mas tem a banana, o abacaxi, e muitos tipos de frutas, eles são muito salutares para o organismo de um escoteiro, né? Ele deve aprender a usar bem os alimentos. A carne deve ser evitada, mas os legumes e as saladas verdes pode ser ingerida de maneira mais abundante, que não traz risco. Uma pessoa gorda, ela pode trazer dano para o seu próprio corpo, porque ele vai ficar com o corpo inflamado. Então, o corpo inflamado, ele pode ter várias doenças. E a diabetes associada à gordura também pode trazer doenças no rim, doenças no fígado, e a pessoa pode ter complicações na sua saúde, né? Então, o cuidado é muito importante com respeito à alimentação. Agora vamos passar para a segunda parte, que é como você, sendo escoteiro, pode exercitar, ter um corpo sadio. Mas então vamos falar sobre a coluna. A coluna é uma das doenças mais terríveis que tem. As pessoas sentem muita dor, não conseguem fazer coisas que estão acostumadas a fazer, como carregar peso, como caminhar longa distância, subir escadas, até mesmo dormir se torna difícil quando você tem a coluna danificada. Então, Van de Power, ele ensina as pessoas a sentarem eretos, como eu estou aqui, a colocar os ombros para trás, como estou agora, em vez de ficar com os ombros para frente, colocar os ombros para trás, a barriga para dentro e o peito um pouco mais para fora. Então você tem que ter uma postura para que você possa fazer a tua coluna se acostumar com essa postura, e quando você estiver crescendo como jovem, a tua coluna estará bem. Às vezes a gente enxerga na rua pessoas que têm a cifose, que é aquela coluna curva, a pessoa fica com a cabeça meio que para frente, e essa cifose então traz danos, na medida que vai envelhecendo, vai sentindo muitas dores na coluna. Existem problemas na coluna na parte de cima, que o pessoal chama de cervical, e a lombar, quando é perto aqui da cintura, né? E esses dois tipos, geralmente, eles aparecem com a má postura. Às vezes um jovem gosta de ficar estirado na cadeira, em vez de ficar ereto na cadeira, como eu estou mostrando na ilustração. E isso é uma coisa que tem que se preocupar muito, porque na medida que você cresce como jovem, você tem que ter uma postura bem colocada. Então, na ordem unida, que é uma das coisas bacanas que tem no escotismo, que foi emprestado pela prática no Exército, nós usamos a ordem unida, no firme, descansar, alerta, fizemos exercícios com bastão, podemos marchar e cadenciamente, fazer o passo escoteiro, 20 correndo, 20 caminhando, caminhar em linha, não todo disperso, procurar estar sempre ereto, né, enquanto está praticando a ordem unida. Então, no escotismo tem a ordem unida o tempo todo. As patrulhas ficam em colunas e o monitor, né, ele faz o trabalho de coordenar a sua equipe ou sua patrulha. E na ordem unida, então, as pessoas vão se postando de maneira boa e correta, né? E até mesmo direito a mover, né? Esquerda a mover, tudo tem. Aqui você pode ver nas ilustrações o exercício com bastão escoteiro, que tem algumas maneiras de fazer e que é muito usual no escotismo. O bastão, a gente sabe que nem todos os grupos gostam de usar bastão, mas é muito importante os grupos que puderem e tiverem condições fazerem bastão. Você pode usar bambu, por exemplo, que é um material barato, cortá-los todos na mesma espessura e a mesma altura, em torno de 1,80 m no máximo, às vezes 1,70 m já está bom, e cada elemento da patrulha ter seu bastão bem cuidadinho, pode ser lustrado depois que está seco, e pode também pegar varas de eucalipto bem retinho
e cortar e fazer bastões também. O bambu é mais leve para carregar. E hoje a gente vê muitos agrupamentos que o pessoal usando bastão apenas o monitor, e com a sua bandeirola, e o restante não usando bastão. Mas é muito bom usar bastão, né? E com isso, então, você poderá todas as atividades escoteiras, tanto atividades na sede e fora da sede, exercitar um pouco a sua postura, né? Esteja sempre pronto e sempre alerta.